Eita. Aí. Vamos lá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. É, comi- É, a gente teve alguns probleminhas técnicos, né? Oi, tá aparecendo aí? Tá de lado, você tem que virar e ficar com o celular em pé, senão não aparece. Isso! A gente teve alguns probleminhas técnicos. Oi, gente, o pessoal vai entrando. A gente vai fazer na página da comissão. Só que é a primeira vez que o William está fazendo, o doutor William está fazendo aí uma live da comissão para estar movimentando, né, os advogados, novos advogados aqui da cidade de Paulínia, da subseção de Cosmópolis. E aí a gente resolveu fazer na nossa página, mas aí é tudo conectado. Primeiramente eu vou me apresentar, porque eu estou fazendo aqui na minha página, né, William? Aí eu passo para você. Boa noite, meu nome é Luana, doutora Luana, advogada, uma das causas que é a minha bandeira é o combate à violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não é só contra a mulher, é contra o idoso, a criança, aquele que não tem voz, que é o mais fraco da relação familiar. E apresentar meu queridíssimo, queria agradecer por esse convite, sou extremamente grata, porque é sempre bom trocar informação, ao doutor William, o nosso presidente da comissão do Jovem Advogado em Paulínia, até que, enfim, alguém encabeçou essa causa para lutar pelos jovens advogados que precisam realmente ter uma liderança na cidade, na cidade, né, que é a Cosmópolis e Paulínia, mas que possa direcionar em muitas dificuldades, porque, gente, é uma loucura quando a gente pega a carteira da ordem. Aí você fala assim, e aí, o que que eu faço? Aí agora a gente tem um presidente aí, o doutor William, que vai auxiliar os advogados novos aí. Eu sei que vai ser uma grande missão, mas sei que ele vai fazer com muito carinho. Agora é com você se apresentar, William. Obrigado, Desculpa viu, pela Luana? formalidade, é porque eu conheço ele, ele é tão fofinho, então eu acabo chamando ele de William, mas é o doutor William. Aqui é só entre amigos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer você por aceitar o nosso convite. A nossa primeira live da Comissão da Jovem Advocacia de Paulínia. E hoje vamos tratar desse tema tão importante que é o combate à violência contra a mulher. E nada melhor do que a doutora, que atua nessa área há muito tempo, tem um vasto conhecimento sobre esse assunto, e contar para gente como que como foi a sua experiência no combate à violência contra a mulher, no seu início na advocacia nesse sentido. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a nossa live e que curtam. Caso queiram perguntar, pode deixar a pergunta aí embaixo e conforme vai dando, a gente vai respondendo as perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Luana para ela explanar melhor os assuntos sobre a gente. Legal, obrigada, doutor William. Eu falei, já é uma honra contribuir com os jovens advogados para falar sobre a minha experiência. Eu sempre falo que algumas coisas da nossa vida, o doutor William, a gente pode escolher, mas tem muitas coisas que nos escolhe. Por que eu falo isso para você? Eu acredito que essa causa de violência contra a mulher me escolheu, tá? Desde a minha juventude, às vezes as pessoas me chamavam para movimentos feministas, e eu falava, não, era algo que eu não me identificava no passado. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu estava no segundo ano da faculdade, eu estava num relacionamento, e o meu relacionamento era um relacionamento abusivo. Sofri violência psicológica, emocional, patrimonial, e aí vai. Todas as coisas de violência que tem na lei da Maria da Penha, eu me enquadrava. Só que eu não tinha ainda chegado naquela parte da matéria, o que seria violência, e naquele momento eu estava muito perdida. E durante a faculdade eu comecei a estudar. Na minha faculdade, que eu fiz a Unisal, a gente teve uma grade muito pequena sobre a lei da Maria da Penha. Eu acho que eu tive um curso de verão que eu fiz, era 30 horas, bem curto. E a minha tese de TCC,
eu fiz sobre exploração sexual de criança e adolescente. Certa vez eu assisti um filme que chama Anjos do Sol. Eu indico para qualquer defensor dos direitos para que assista esse filme. É muito interessante, que fala sobre a exploração sexual de criança e adolescente aqui no Brasil. É gravíssimo. São assuntos assim que precisa de ter atenção, precisa ter operadores de direito que se identifiquem com a causa e para que defenda os direitos daqueles que não têm voz, tá? E aí eu fiz meu TCC em cima desse tema. E aí eu comecei a conhecer o mundo vasto da violência contra a mulher. Eu já tinha sofrido, saí do relacionamento, não tive amparo, assim, a gente não tinha informação, não tinha algum canal, algum centro de ajuda, a gente pensava na delegacia, eu mesma nunca tive coragem da delegacia quando eu sofri violência, eu fui uma vez só, e eu me senti horrível naquele lugar, porque eu já tinha sofrido violência, e eu me senti culpada por estar naquele lugar. Então foi algo que eu não me senti à vontade. Aí depois eu peguei, terminei minha faculdade, fiz o TCC, e uma das primeiras coisas que eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. Já saí da faculdade, fiz o primeiro exame da ordem, já passei, e eu falei assim, agora eu preciso escolher alguma coisa para eu fazer. E naquela época estava aqui em Paulínia, eles tinham constituído o Conselho da Mulher aqui em Paulínia. E eu falei assim, tá aí, vou participar desse Conselho da Mulher. Porque, para eu saber o porquê que acontecem as coisas na cidade, né? E aí, logo em seguida, também eu falo para os jovens advogados, vocês querem ter experiência jurídica? Verifique a área que você se identifica. Entre numa área que você goste para fazer parte de uma comissão. E aí, eu me dirigi até a OAB e falei assim, eu quero fazer parte da Comissão da Mulher Advogada. E aí a gente começou com outras advogadas e lançamos, assim, esse projeto da Mulher Advogada na defesa do direito das mulheres. Quando a gente começou, eram advogadas novas assim, no assunto, porque a gente nunca tinha trabalhado especificamente para esse assunto. Eu lembro no dia da entrega da carteira da OAB do William, a comissão estava lá, e aí eu falei assim, doutor William, vamos fazer parte da nossa comissão. Foi o primeiro homem a participar da nossa comissão. E é muito legal, porque ele se dispôs a aprender. E é isso que tem que ser. Então, você passar, jovem advogado, eu me identifico com causas de direitos humanos, ou direito da mulher, ou jovem advogado, vá e aprenda. Eu acredito que tudo você tem que colocar a mão na massa. E isso que foi interessante. Quando começou a acontecer as coisas que daí eu entrei no conselho como voluntário, depois eu me candidatei, fui eleita pela representante pela OAB e participei do Conselho Municipal de Direito das Mulheres e também a gente trabalhando junto com a Comissão da Mulher Advogada, a gente acabava fazendo assim, tudo um serviço, tudo um só. E aí a gente descobriu o seguinte, na cidade de Paulínia, eu acredito assim, a Lei Maria da Penha é a terceira lei melhor do mundo que defende os direitos das mulheres, William. Ela é considerada pela ONU uma das melhores leis, porque ela tem a lei informativa, a preventiva e a reparadora. Então, ela é uma lei muito linda e muitos países pegam a nossa lei para usar como exemplo. E aí, isso chega na prática, você fala assim, as coisas não acontecem assim. Por quê? Eu falo que muitas vezes falta, vamos colocar, um apoio político. Depende disso, de construção de políticas públicas na cidade. Uma das dificuldades que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, nós não temos delegacia da mulher, nós não temos nenhum centro que era como fosse, não era uma delegacia, era um núcleo da mulher que tinha na delegacia, que eu acredito que ficou com uma delegada 3 meses, depois inexistiu. Porque o que acontece? A gente tem lei específica detalhado cada situação que deve acontecer. E aí o jovem advogado, quando entra conhece a lei e fala, nossa, que lei maravilhosa. Na hora que vai ver na prática, é uma dificuldade.
E nós, como operadores de direito, nós temos o dever de defender aquele que não conhece a lei. E cabe a nós exigirmos que o direito seja cumprido. Por exemplo, antigamente na delegacia, uma mulher que sofria violência, ela chegava no balcão comum lá e era atendida por um homem. Aí você imagina, doutor William, uma mulher que sofreu, muitas vezes, poderia ter acontecido um estupro, ou ela tinha apanhado no marido, alguma coisa. E aí ser recepcionado por um homem que não foi treinado, que não tem o métier, a sensibilidade da fragilidade que a mulher estava, aí misturava ela com flagrantes que aconteciam lá com homens ou miliantes que praticavam furto, crime e homicídio, e a mulher ela não se sentia acolhida para fazer a denúncia e ela era vitimizada novamente. Então, qual que é o toque que eu dou hoje, assim, para os jovens advogados? Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha, às vezes quer me procurar. Tem várias conselheiras da mulher, do Conselho da Mulher aqui de Paulínia, que tem a doutora Miriam, que é advogada, tem a doutora Rego, a Silvia Rego, que é advogada, tem a doutora Edna Teshima também, que é advogada, que ela também faz parte da Comissão da Mulher Advogada. Nós temos a presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Andréia, nós temos a doutora Fabi, a vice-presidente da sua comissão também, o doutor William. Eu acredito assim, não custa a gente perguntar, não custa às vezes a gente falar assim, o que eu faço nessa situação? Porque eu falo que as pessoas, elas se identificam na causa, tem que ter uma identificação, por exemplo, assim, porque a gente fala, nossa, Luana, você escuta muitos problemas. Sim, gente, eu escuto muito problema. Tem gente que às vezes fala assim, meu Deus, o que essa pessoa passou. Só que muitas vezes a pessoa não consegue sair daquela situação de violência. E isso que às vezes eu falo para os jovens advogados. Um cliente que vai te procurar por quebra de contrato é um jeito de atendimento. Uma mulher vítima de violência, muitas vezes ela não quer fazer a denúncia. E o que eu faço como mulher? Muitas vezes eu tiro a doutora Luana e coloco Luana mulher. De fazer o quê? Eu preciso ouvir. Muitas vezes ela não está preparada suficiente para ir e realizar a denúncia. Então eu deixo ela bem à vontade. Ela chega, ela conta o problema para mim. Aí eu chego e falo assim, muitas vezes ela é sobrevivente daquela situação, sofreu estupro dentro do casamento. Esse tempo atrás eu recebi uma denúncia que a menina, ela me mandou um áudio, a cliente mandou um áudio, ela falou assim, eu escutei o rapaz falando assim, se você não transar comigo, você não vai entrar dentro de casa. E ela falava assim, doutora, eu não aguento mais. Eu falei, ela não é da nossa cidade, ela é de outra cidade, porque eu tenho um canal no Instagram que chama Nós Somos Todas Maria, que eu falei que eu criei um canal na época de pandemia, que teve um aumento muito significativo de violência, para que as mulheres pudessem pedir ajuda. Então, assim, para que não tivesse cara nem nada, eu simplesmente coloquei auxílio de uma escuta, e a gente falava, você vai ter que ir na delegacia, você pode pedir uma medida protetiva, para empoderar a mulher. E ela entrou em contato comigo dessa forma. E eu cheguei e falei assim, olha, ela era do Rio de Janeiro, eu não posso te atender aí, mas eu tenho a doutora Jane, que ela é delegada de violência doméstica no Rio, e ela vai te ajudar. Então ela realizou o boletim de ocorrência e pediu a medida protetiva. Então muitas vezes a mulher, ela precisa se sentir não vitimizada, porque o que acontece? Muitas vezes quando a mulher ela faz a denúncia, o agressor piora. Ele pode ficar... a agressividade dele pode aumentar. Então, ela tem que se sentir segura naquele momento de saber que ela está fazendo a coisa certa. Porque se ela for de forma que ela não está segura, porque a vontade de pegar ela e levar ela, não, vamos lá denunciar. Só que é ela que tem que decidir. Ela falou assim, doutora, não aguento mais. Já chegou a situação que eu cheguei, conversei com o casal. Tá bom, doutora, vou mudar. Não deu certo. Cheguei, conversei com a menina, só com a menina, ó, é assim, assim, assado, tá bom. Teve um dia pela manhã, num sábado de manhã, acho que era 7 horas da manhã, eu tava dormindo ainda,
Ela me ligou, aí ele tentou me matar. Pulei da cama, fui para a delegacia e realmente cheguei, conversei com ela, falei assim, aí, ela, eu vou denunciar. Ela pediu uma medida protetiva. Então, são nossas situações que às vezes a gente acaba se disponibilizando quanto a isso. Tem alguma pergunta para fazer? Porque eu acho que eu estou falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta na questão da defensoria, que Sim. nós fazemos aqui bastante defensoria pública, e às vezes me Uhum. vem alguns casos sobre divórcio, pensão, e às vezes as mulheres me relatam, mas meu marido, ele é um pouco violento. Uhum. Nesses momentos, assim, que conselho eu posso dar para essa cliente, para essa pessoa que Eu acredita que acredito, pode ser uma violência desse tipo? eu acredito que às vezes para ela chegar e compartilhar com você, ela sentir um pouco de confiança em você. Às vezes para dar sequência, chega a falar assim, sinta se ela se sente à vontade de compartilhar isso com você, ou você pede assim, olha, faz o seguinte, vá até o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, converse com as conselheiras lá, que elas vão poder te ajudar. Porque assim, lá no conselho, a gente é uma instituição, né? Então, o que a gente faz? A gente não dá a assistência jurídica para ela, mas a gente vai falar assim, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Então, a gente vai direcionar quais são os caminhos que ela pode fazer. Às vezes ela sofreu violência, mas ela nem sabia que sofreu violência. Tem muita mulher que às vezes fala assim, ai, mas ele não deixava eu trabalhar. Isso é violência psicológica. Ou, ele não deixava eu usar meio contraceptivo para não engravidar. Isso é violência sexual. Ou forçar a mulher a ter relação sexual sem consentimento. Isso é violência sexual. Então, a gente tem que. Isso é experiência, doutor William. Chegar, ter essa sensibilidade, porque nós, como advogado, eu sempre falo, a gente tem que ter essa sensibilidade de chegar e ter empatia quando a pessoa conversa com a gente. Nem todas as situações elas serão iguais, tem que ter o métier. Uma situação, por exemplo, que foi o seguinte, que é algo que a gente precisa se unir quanto classe, né? Mas tentar mudar a realidade, porque eu falo que a violência doméstica, ela é uma questão cultural, porque nós temos uma lei maravilhosa, mas a gente está ainda em quinto no país que mais tem violência contra a mulher. É o quinto país que tem mais violência. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar em cultura. Algo muito legal que eu achei assim, que a Comissão da Mulher Advogada começou a fazer, eu falei, meu, que demais. Porque nós, como os advogados, nós temos a função social de fazer pela população. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos clientes, nós batalhamos, mas a gente tem a nossa função social. E a Comissão da Mulher Advogada começou a trabalhar assim. A gente lembra aquela época que a gente começou a dar palestras nas escolas públicas? Sim. Ninguém dava nada pra gente. Por exemplo, assim, a gente não recebia doação, a gente não recebia nada. A gente ia lá e fornecia o nosso conhecimento. E quantas pessoas tinham sofrido violência? Você lembra que até as pessoas vinham nos procurar para conversar? E como é gratificante isso? Porque só a cultura, a educação, que vai transformar os lares daqueles que sofrem, que estão em violência. Compreendo. Entendeu? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu poderia incluir com violência à mulher a alienação do pai em relação ao filho, tentando afastar ele da mãe? Posso incluir esse tipo de ação como uma violência contra a mulher? Então, a alienação parental, ela é na esfera civil, né? Hum, E aí a violência doméstica, ela é na área criminal. O que que acontece? O que que pode acontecer? Eu tô com uma situação de uma cliente que ela tem um caso de divórcio na área civil, e aí ela juntou todas as provas que aconteceu, porque que aconteceu daquela forma, porque é um divórcio litigioso, tá? E aí o próprio promotor de justiça alegou na manifestação dele, falou assim, esse caso deve ser apurado na esfera criminal também. Então, quando o advogado ele chega, porque eu falo assim, advogado que às vezes vai fazer causa de família, porque vem o combo, doutor William, vem o combo. Você pode vir pegar só a parte civil,
E pode vir os dois, o penal e o civil, porque na área de família eles andam muito lado a lado. Porque muitas vezes a mulher que ela sofreu violência, ela vai ter que entrar com divórcio, vai ter que entrar com pedido de pensão, vai ter que alegar alienação parental, porque muitas vezes o cara é violento e vai ter a análise psicológica, né, que é o exame psicológico que entra junto no processo na área civil, mas também pode ter na área penal. Então, são dois problemas correndo em esferas diferentes. Na verdade, é um problema correndo nas esferas diferentes para cada um ser analisado de uma forma. Já acho que se ficou claro o jeito que eu... Ficou bem nítido para entender. Então, tá bom. Fiz mais uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? Eu me lembro que recentemente o Conselho da Mulher, junto com a Guarda Municipal de Paulínia, desenvolveu um aplicativo onde as mulheres elas podem solicitar a presença de um policial em caso de violência. Então, você Uhum. poderia falar alguma coisa sobre isso para gente? Botão do pânico. É assim, Isso. o botão do pânico, ele não é simplesmente quando... vou explicar para você o jeito que funciona, que foi o projeto que a gente desenvolveu. O botão do pânico, ele serve quando a mulher ela já sofreu violência, ela já foi na delegacia, foi emitido uma medida protetiva e aí ela vai receber um código. O código daí ela vai poder ir até a Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai baixar no celular dela um aplicativo que em situação de violência ou de risco, ela vai apertar um botão e aí ela vai aparecer. Gente, é muito legal. Eu fui conhecer esse projeto de perto para saber como que funcionava, né? Aí eu falei assim pros guardas, assim, e eles fizeram uma simulação com a gente. É demais, gente. Eu falei, nossa, que legal. E funciona, gente. E aí, a mulher, ela é localizada num lugar que tá aí, a guarda chega rapidinho. Eu falo assim, aqui em Paulínia, eu dou graças a Deus, o índice nosso de feminicídio é pequeno, super pequeno. Mas o índice de violência doméstica é muito grande, de violência contra a mulher. Então, quando acontece alguma coisa, tem gente que fala assim, em brigas de mulher, de casal não se mete a colher. Se mete sim, porque muitas vezes, por conta da sua atitude, às vezes a mulher ela não vai ser morta. Já aconteceu a situação já de chegar uma vez, estar na casa dos amigos, e eu comecei a escutar o vizinho da casa dos meus amigos brigarem, e eu falei, gente, aí a minha amiga chegou e falou assim, isso é direto. Daqui a pouco eu escutei a menina pedindo socorro. Na hora que eu pedi socorro, já liguei para a guarda na mesma hora. Eu dei os parabéns para a guarda municipal daqui de Paulínia, porque o atendimento que eles fazem para a violência doméstica, eles são muito rápidos. Então, ligar, se tiver algum problema, é 153, ligue que eles atendem mesmo, eles vão no lugar. Porque às vezes você liga para o 90, dependendo da região, eles caem em outra cidade, até mandar uma viatura. A viatura é limitada da guarda, da polícia militar, e de pronto atendimento, a guarda municipal ela atende muito bem. Eu parabenizo, assim, o trabalho que eles têm feito na cidade. E aí funciona dessa forma o botão do pânico. Quando saiu, todas as mulheres, nossa, agora eu vou baixar um aplicativo no celular e vai ser fácil. Não, primeiro tem que ter a medida protetiva, depois eles instalam o programa, porque eles monitoram uma quantidade de mulheres já que tenha a medida protetiva para eles estarem, porque senão não dá conta, né? Porque às vezes a menina, ou alguém que passa trote, alguma coisa, e baixar e dá problema. Então, foi mais ou menos isso. Eu achei demais. O conselho ficou muito de parabéns, a Guarda Municipal ficou muito de parabéns, porque esse projeto funcionou. Mas a gente precisa muito para crescer, né? A gente precisa do centro de referência, a gente precisa da casa-abrigo, nós precisamos a delegacia da mulher aqui para atendimento, porque daí tem que ter um atendimento especializado com psicólogo. Nós precisamos exigir também no judiciário de Paulínia, que venha a ter junto com o conselho tutelar, exigir isso, que seja feita uma escuta especializada. Porque um dos primeiros casos, quando eu peguei, eu não sabia muita situação, né? Chegou uma situação que eu sabia da lei, mas eu fiquei sem saber como agir. Hoje eu sei a forma de se posicionar. Existe uma lei que fala escuta especializada, qualquer criança ou adolescente que tenha sofrido algum abuso sexual ou ato libidinoso, ele não pode ser colocado na frente do juiz, do escrivão,
escrevente, né? Do escrevente, junto com a promotora, junto com os advogados, para prestar esclarecimento, depoimento. Ela tem que ser colocada numa outra sala, ter um psicólogo para que ela não seja vitimizada novamente, que ela não seja exposta, porque ficar revivendo aquela situação do abuso ou do ato libidinoso é muito violento para a criança e para o adolescente novamente. Então a gente tem que preservar a integridade e nisso exigir nós como os operadores de direito para que o direito da criança e do adolescente seja preservado. Então a gente tem que muitas vezes fazer de força da lei, ser legalista e nos colocar à frente, né? Falar, não, tá errado isso, nós precisamos exigir. É lógico, tudo com urbanidade, né? Chamando o juiz, conversando com o juiz, conversando com o promotor de justiça, batendo bom papo com os conselheiros tutelares, para que a gente possa criar uma nova cultura para que as crianças e adolescentes não sejam vitimizadas na questão quando o processo no judiciário começa a correr. Tá ruim o seu áudio, William, eu não estou conseguindo ouvir. Tá bem ruim. Tá ruim. Vê se você consegue fazer sem o fone para ver se fica bom. Porque às vezes acho que estourou a caixinha, não sei, porque tá muito baixo. Tá estourando o som. Você tá me ouvindo bem? Tô te vendo bem. Tá. Vamos ver se todo mundo. Quem tá na sala, quem tá na live tá conseguindo ouvir ele, gente? Ninguém falou nada. Se eu tirar o fone de ouvido, eu consigo falar? Vê se você consegue. Pra ouvir? Uhum. Então vamos assim, então. Retornando ao que eu estava falando, o bom daqui de Paulínia é que o Conselho da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada são de fáceis acessos. Então, essas pessoas que sofrem violência doméstica, elas têm uma certa facilidade em entrar em contato, buscar um auxílio. Sim. E apoio emocional naquele momento, né? Então, isso que eu gostaria de enfatizar bastante, falar que estão sempre de portas abertas, sempre dispostos a dar e colaborar com as pessoas que forem vítimas. Eu gostaria de comentar com a doutora a respeito do aumento da violência, no caso da quarentena agora, que já estamos há 4 meses em casa, e no jornal temos notícias e mais notícias sobre o aumento da violência. O que a doutora acha sobre esses acontecimentos? Deu uma falhadinha, mas eu acho que eu consigo captar a sua pergunta. Só para questões de dados, tá? Só em São Paulo, deixa eu ver, em São Paulo cresceu 46%, só no estado de São Paulo. O número de feminicídios, de mortes contra a mulher. No Acre, teve um aumento de 100%, no Rio Grande do Norte, 300%, e no Mato Grosso, 400%. E a ligação para o 180, em comparação de abril do ano passado para esse ano, teve um aumento de 35%. O que eu posso falar? Com o confinamento, essas agressões, elas cresceram. Então, os lugares que muitas vezes a mulher ela não tinha muito contato com o agressor, porque ele trabalhava, fazia todas as outras coisas, existia violência, mas era em pequena quantidade. Então, assim, se criaram canais, criaram aquela campanha do X na mão, porque muitos agressores, eles impedem até a vítima de ir na casa dos seus parentes, de ter acesso ao celular, de ter acesso com qualquer pessoa, porque os ciúmes, ele exige o isolamento, e a vítima também na questão da dependência emocional, porque eu falo, gente, dependência emocional, tem gente que fala, mas ela gosta de apanhar. Não, mulher nenhuma gosta de apanhar, gente. Existe algo, é a mesma coisa que as pessoas falam assim, depressão. Depressão não é frescura. É uma doença de fato, tem uma falta química no corpo, que gera um monte de problema e a pessoa fica com depressão. A mulher que ela é dependente emocional seria como um cara
que tem problema com álcool. Ele tem a falta do álcool, ele depende do álcool. Embora o álcool tá fazendo mal, tá dando cirrose, bateu o carro, perdeu um monte de coisa, ele é dependente do álcool, ele vai continuar a beber. A dependência emocional, ela é da mesma forma. Então, muitas vezes, não julguem as mulheres, não julguem quem sofre isso. Ela precisa se sentir amparada pela família, amparada pelos amigos, chegar e falar assim, olha, eu sei que você passa, isso que você passa é violência, e se você precisar conversar, você pode contar comigo. Você não precisa ficar com vergonha das coisas que acontecem. Eu estou com você. Então, uma das frases que nós usamos quando a gente fala com a vítima, a gente fala assim, você não está sozinha. Se você precisar conversar, se você precisar partilhar, você pode nos procurar. Então, muitas vezes a gente deixa-se à disposição, não só como advogada, não só como Luana, pessoa, mas as meninas do conselho, elas são assim, as meninas da Comissão da Mulher Advogada. A gente tem Facebook do Conselho, que tem muitas mulheres que entram em contato com a gente para pedir informação, a gente direciona, vá até a sede, faça sua declaração lá. Se não, às vezes a pessoa não é analfabeta ou não sabe escrever, as conselheiras atendem, fazem o relatório do atendimento, indica a elas o que pode ser feito, vê se na situação do jeito que ela está, o que ela precisa, e a gente tem trabalhado, é um trabalho de formiguinha, doutor William, eu acredito que é uma questão cultural, a gente está inserindo aos poucos na cidade, então eu acredito que a Lei da Maria da Penha, para ela funcionar de fato, porque ela é uma ótima lei, a gente precisa implementar na educação, na prevenção, nas escolas, e fazer realmente que isso possa valer, para mostrar, sabe isso que você faz, menino? Que às vezes você viu o papai fazendo com a mamãe, alguma coisa, é violência. Você não pode praticar com a amiguinha, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, fazer essa desconstrução cultural, nós vamos diminuir significativamente essa violência no futuro. Compreendo. Eu estava escutando a doutora falar, me ocorreu uma lembrança do que aconteceu comigo. Em uma das nossas palestras na escola do Maço, nós falamos sobre a violência contra a mulher e os tipos de violência. Ao final dessa palestra, várias meninas, em vez delas procurarem as outras palestrantes, né, elas vieram até mim falar sobre essa violência. E eu achei interessante que elas não buscaram outra mulher para relatar aquilo, elas buscaram um homem para falar sobre a violência que elas sofreram e buscando auxílio sobre isso. Isso me deixou, assim, como posso dizer, animado, porque elas sentem que mesmo que elas tenham sofrido a violência da parte de um homem, elas ainda podem confiar nos homens e buscarem auxílio. Mas às vezes até uma palavra de conforto para aquela situação. Isso me deixou muito animado naquele dia da palestra. Eu acho muito bacana isso, porque você faz parte de uma comissão que tem gente, às vezes eu acredito que pode até ter te criticado em algum momento, né, doutora Irene? Mas você, homem, fazendo parte de uma comissão da mulher advogada, como assim? E a sua contribuição para a gente é fundamental, porque é uma pessoa que pensa diferente, porque se a gente fosse pensar todos iguais, eu acho que ia ficar até chato, né? Então lá cada um tem um pensamento diferente, tem uma ideia diferente, tem um posicionamento diferente, e isso que nos faz ser pessoas melhores. Faz até parte do processo de desconstrução que a doutora falou, né? Fazer parte de uma comunidade nada por mulheres. Preconceito? Nenhum. É bom que ali eu vou aprender, vou seguir os caminhos, vou poder me moldar como homem também, como advogado, vou lidar nessas situações. Porque eu posso ter uma violência no vizinho aqui do lado, como a doutora falou, que foi na festa, encontrou lá acontecendo. Então, eu tenho que estar pronto para agir naquele momento. E isso é muito interessante também, que nessa live nós estamos trazendo aos novos advogados que estão chegando conselhos de como atuar nessas situações também, para expandir o conhecimento. Sim, sim. Eu sempre falo, a faculdade, gente, a faculdade foi linda, foi maravilhosa. Se eu pudesse voltar meu tempo de faculdade, eu voltava. Mas a advocacia, na hora que você pega realmente para fazer, não é uma brincadeira.
Eu falava assim que eu tenho meus últimos 2 anos de faculdade, eu era um rato de biblioteca, porque eu ia de manhã para o meu estágio, que eu fiz estágio na delegacia ali de Barão Geraldo, então eu pegava vários casos, apaixonada pela parte penal, saía da delegacia, ia para a biblioteca e ficava estudando a tarde inteira. Então eu fazia trabalho, estudava para prova e ficava lendo livro. Gente, essa foi minha vida nos 2 últimos anos. Foi muito enriquecedor. Só que na hora da prática, você se sente perdida. Porque você fala assim, e aí, o que eu faço? Porque eu não vim de uma família abastada, né, de grana. Eu não vim de uma família de doutores. Eu vim de uma família que meu pai hoje, ele não tem... Meu pai tem segundo grau, ele é comerciante, minha mãe é do lar. Eu sou a primeira de casa que terminou uma faculdade e foi porque eu acredito que muitas coisas nos escolhem. Então é isso que a gente tem que sempre enfatizar. Faça aquilo que você gosta de fazer, faça com prazer. E assim, não tenha vergonha de perguntar. Eu sempre falo, quer procurar ajuda, procura os mais velhos, aqueles que estão abertos. Tanto as meninas da comissão quanto do conselho, elas são super abertas quanto a isso para tirar informação. William, doutor William, tem a Pamela, ela fez uma pergunta aqui, que está assim: como um jovem advogado pode se preparar melhor para aconselhar uma mulher vítima de qualquer abuso? Pamela, o que eu sempre falo? Às vezes, a pessoa que sofreu qualquer tipo de violência na parte, né, de violência doméstica, ela nunca vai falar as coisas assim na história, como assim, no dia tal, no lugar tal, aconteceu tal coisa e eu fui violentada, né? Não. A pessoa, ela tá tão violentada emocionalmente que você tem que... Às vezes, quando eu vou atender alguma vítima de violência, eu não marco. Eu marco, por exemplo, eu fecho a agenda e atendo aquela pessoa numa tarde. Porque é uma situação de falar, de voltar no assunto, o que aconteceu. A pessoa vai falar, vai relatar de novo. E aí, às vezes ela não vai falar tudo naquele dia, às vezes ela vai falar em outro momento. Então, você tem que ter muita empatia, eu sempre falo, se coloque no lugar dela. E tenha bons ouvidos. Se interesse pela história da pessoa. Se coloque no lugar da pessoa, tente deixar a pessoa super à vontade com você. Eu sempre falo para as mulheres, às vezes, doutora, né? Aí eu falo assim, eu sei o que você está sentindo, porque eu já fui vítima de violência doméstica. Eu sei o que você está passando, porque eu já passei. Então, cada pessoa vai se adaptar da melhor forma. Quando eu vou fazer o atendimento, eu sou a Luana. Então, eu sou a Luana que gosta de ouvir, que presta atenção, que vou dar atenção em cada detalhe. E eu falo assim, tudo que você falar, nada é jogado fora. Tem alguns detalhes que para você às vezes pode ser besteira, mas para mim, na questão jurídica, vai valer muito. Então, a gente tem que ter empatia. Quando o doutor William quando ele foi atender as meninas lá na escola, as meninas não viram que às vezes ele sofreu violência. Não, mas ele é uma pessoa gabaritada, que soube falar sobre o assunto, se interessou e deu ouvido para elas. E é isso que muitas vezes as pessoas querem. As pessoas querem alguém para confiar. Então, o advogado é o médico. Eu falo assim, ou você confia ou você não confia naquele médico. Então, o advogado tem que ser assim. É uma questão de pacto, de aliança realmente, porque tem questão ética, profissional, porque tudo que o cliente falar vai ficar ali, né? E sempre deixar bem à vontade, falar tudo da situação, olha, vai acontecer isso, 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 isso. E assim, você jovem advogado, você fica com dúvida. Eu sempre falo assim, quando a cliente vem, às vezes, a primeira vez, quando o jovem advogado vem a primeira vez e fala, você tenta fazer naquela linha do tempo, que aprendeu lá na faculdade. Quando aconteceu o fato, de que forma aconteceu, o que aconteceu, quais foram os indícios. Nós não precisamos responder no mesmo momento, porque às vezes no primeiro momento você pegou a história e você não conseguiu digerir todos os crimes ou todos os fatos que aconteceram ali e o que você pode apresentar como trabalho para cliente. Às vezes, num outro momento. Então, às vezes, você fala, essa questão de experiência. Então, você descreveu toda a história para a pessoa. Tem dúvida? Pergunta para a comissão. Procura aí o presidente, nosso presidente William, o doutor William, as advogadas da comissão, procura o Conselho da Mulher,
ou a Comissão da Mulher Advogada, que são as meninas são mais experientes, pergunta, fala, o que eu faço numa situação dessa? Não tem problema, gente. A gente está aqui para um ensinar o outro. Eu estou aqui falando para vocês porque eu peguei, muitas vezes ficava com as advogadas mais experientes. Gente, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, porque na prática, eu aprendi muita coisa na prática, tipo, sozinha, mas também quando eu chegava para algumas colegas mais antigas e falava assim, olha, me ajuda isso, o que eu posso fazer e tal. Aí ia fazendo. E depois de uma análise que você pegar, falou, nossa, sofreu alienação parental, dá para pedir pensão, divórcio, danos morais, dá para entrar na civil, no penal, tal. E aí você vai traçando quebra-cabeça de toda a situação. E seja assim, é uma coisa que eu falo, trabalhe, eu falo assim que eu trabalho com prazer. Porque eu me coloco no lugar, porque eu não tive ninguém por mim. Então eu me coloco no lugar da pessoa, falo assim, eu faço isso com prazer, porque eu me coloco no lugar da pessoa, eu estou ajudando a pessoa com prazer. Então, tenha empatia. Nós também podemos atuar do outro lado da moeda, né, ajudando o abusador ou o violentador a se converter, né, porque a ideia do direito penal não é punir, mas sim inserir a pessoa na sociedade. Em casos que nós tivemos que defender o violentador ou a violentadora, como que a doutora acha que deveríamos lidar nessa situação como jovem advogado ou como um advogado mais experiente? Eu acredito que toda pessoa tem direito de defesa, né? Se ele cometeu o crime, alguma coisa, vai ter que ter uma pessoa que defenda ele. Gente, é o nosso trabalho. Nós não podemos se abster. Eu, Luana, particularmente, existem alguns crimes que, se vier até mim, eu não atendo, tá? Para defender o réu. Casos que eu não atendo, é uma opção minha de foro íntimo, tá? É latrocínio e estupro, tá? Eu não atendo, é uma opção minha. O jovem advogado que sentir a vontade, querer se aventurar, ok, pode fazer. Mas, assim, existem defesa para tudo. Se ele confessar o crime, a pena pode ser diminuída, né? E uma coisa que eu acho muito legal da Lei da Maria da Penha, que é um projeto futuro que nós tentamos implementar aqui na cidade, só que, como eu te falei, doutor William, muitas coisas nós temos dificuldade porque nós dependemos de... como que era a palavra que eu falei? Até anotei aqui. Falta do apoio político, tá? Apoio político, porque a gente como advogado está para como operar, mas existem políticas públicas, é o apoio político. Na Lei de Maria da Penha, nós temos alguns projetos de justiça restaurativa. Se o cara é o agressor, que existe isso em outras cidades, tá? A gente tentou implementar aqui, só que, como são muitos projetos, e teve troca de 14 prefeitos nenhum projeto nos últimos anos a gente conseguiu deslanchar por conta, não tinha planejamento, não tinha verba, a gente não conseguia fazer parcerias para conseguir implantar aqui, então a gente teve muita dificuldade. Que era a justiça restaurativa, que tem inclusive em Campinas, várias em São Paulo, tem uma organização que chama CRAVE, que é lá de São Paulo. Eu fui lá no Fórum de São Paulo conhecer esse projeto. E é fantástico, tem várias ONGs que eles fazem, os agressores que fazem de nível leve e médio, eles fazem um acordo com o Ministério Público. Esses infratores, os agressores, eles são direcionados para esse projeto. E aí, nesses projetos, eles são como fosse terapia de grupo, que são realizados por pessoas gabaritadas, profissionais, homens, que fazem a desconstrução do machismo tóxico. E é demais. Sabe por quê, doutor William? O índice de reincidência de 100% desses rapazes que fazem esse tipo de desconstrução, porque daí ajuda a diminuir a pena deles também, isso é muito legal. O índice de
e a incidência fica apenas 20%. 80% nunca mais comete crime. E o que acontece? Quando a gente simplesmente penaliza, manda, às vezes o rapaz ele é preso, né? O que acontece? E se ele não é tratado, o machismo tóxico, e não é feito porque não é uma questão punitiva, e sim restaurativa, que a gente tem que fazer a conduta inversa do indivíduo para que ele volte para a sociedade melhorado, isso não acontece, porque acaba transformando o indivíduo pior. Aí ele se envolve com uma outra mulher, que vai ser vítima de violência doméstica de novo, e o ciclo começa de novo. Então, se a gente gastasse dinheiro com projetos restaurativos, projetos simples, ia dar o maior resultado, a gente ia conseguir indivíduos melhores da sociedade, a violência ia mudar, e iríamos estar ensinando, implantando na cultura, iríamos estar implantando na educação com as crianças, a cultura com o agressor, a gente ia ver muito melhor. Essa é, assim, é um dos meus sonhos, que a gente consiga fazer isso e venha mudar realmente a sociedade, com cultura e educação. Isso é bom mesmo. Agora, caminhando para o fim, gostaria de perguntar para a doutora se ela teria algum filme, alguma obra que fale sobre a violência contra a mulher para indicar para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Olha, você fala assim na questão jurídica? Pode ser na jurídica, pode ser algo que fale sobre a violência. Então, tem vários livros, só que assim, agora de cabeça não tem, mas eu tenho um livro aqui, que foi, cadê? Tá aqui. Foi um dos livros que eu comprei. Existe vida além do divórcio. Esse livro, ele fala sobre a questão de dependência emocional. É um livro que foi escrito por um pastor que chama Anderson Silva. Ele fala sobre a estrutura do casamento, que é uma concepção pessoal minha, tá? De base familiar, eu acredito na família, acredito na construção, acredito na maturidade, acredito que foi o próprio Deus que instituiu a estrutura familiar, mas por conta dessa cultura de machismo tóxico, a gente acabou deturpando o que é família, e aí tem aquela questão da igreja, que muitas vezes exaltou muito o homem e subdomesticou a mulher. E é bem interessante esse livro, que ele fala sobre uma mulher, porque eu também sou divorciada. Quando eu me divorciei, eu fiquei com aquele negócio, eu casei pra sempre, o que eu vou fazer agora? E todo mundo me subjugava, porque você é divorciado. Eu falei, gente, a minha resposta, eu prefiro uma mulher divorciada do que uma mulher morta. Porque o resultado da minha vida foi exatamente isso. Quando eu estava casada, eu falei assim, ou eu me divorcio e passo essa vergonha, porque essa vitimização social que muitas vezes acontece, isso tem mudado, mas muitas coisas na cultura ainda está enraizada, ou eu ia sair dentro de um caixão. Esse era o meu pensamento. Eu falei assim, eu vou ficar uma mulher casada e vou sair dentro de um caixão, porque eu vou morrer. Então, existem várias culturas. Tem um canal que chama Liberte-se do Opressor, que é da doutora Jane, que ela é delegada de violência doméstica lá no Rio. Ela tem vários livros. Eu nunca cheguei a pegar, assim, livros que é mais, assim, livros de autoajuda, livros de psicólogos, terapeutas que falam sobre a dependência emocional. Tem vários muito bons, só que eu, de início, assim, eu só estava estudando ele. E eu também estava estudando sobre o Amor Exigente, que fala sobre a dependência emocional, que a gente tem que entender um pouquinho isso, né? E o resto, William, é estudo, é procurar jurisprudência e trabalhar. Agora, para encerrar mesmo definitivo, a doutora teria alguma palavra assim de motivação para os novos advogados que estão entrando nos caminhos da advocacia, que não é fácil, né? Tenho. Gente, eu falo assim, quem conseguiu pegar a carteira da OAB, vocês venceram uma das maiores batalhas
das suas vidas. E quando a gente sai, a gente fala assim, a gente vai pegar os grandes clientes, os grandes negócios, as grandes partilhas, e quando a gente sai, a gente se frustra. Não se frustre. Trace uma meta, por exemplo, de onde você vai estar daqui 5, 10 anos. Eu falo para vocês, pense, sonhe, e sonhe muito grande. Não fique pensando só, porque eu vou pegar só isso, porque eu vou pegar tipo de processo, não. Não. Entre em comissão. Aprenda com os mais velhos. Tem alguns macetes jurídicos, gente, que não é na faculdade que você vai aprender e não vai ser no Google que você vai aprender, não vai ser nos livros. Vai ser experiência com os advogados, experiências que já bateram a cabeça. Então é melhor você aprender com a sabedoria do outro do que você bater a cabeça sozinho. E se você precisar, peça ajuda. Eu falo que a classe, a gente... Tem alguns, é lógico, que não vai querer ajudar. Gente, é fato, isso em qualquer profissão. Mas colhem naqueles que dão oportunidade, porque eu acredito que Deus colocou vários advogados na minha vida que deram apoio, que deram ajuda, e às vezes eu corro em algumas situações, assim, tempo atrás eu tenho uma prima minha, que esses tempo atrás aconteceu um negócio, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela, calma, é uma troca, gente, porque sempre a gente nunca sabe quando a gente vai precisar um do outro. Então, conte com quem está disponível, que eu acredito que a gente só cresce quando eu entrego o meu conhecimento e minha informação para o outro. É igual uma vez eu escutei uma historinha que o cara, que ele tinha o melhor milho, ele ganhava o melhor milho. Ele falou assim, mas por que você ganha o melhor milho? Eu falei assim, porque eu dou as minhas sementes para os meus vizinhos, porque daí eles não vão ficar com inveja, eles vão ganhar também e o meu sempre prospera. Então aquilo que você semear na vida do outro, você vai receber. É a lei da vida, aquilo que você semeia, você vai colher. Tá bom? Eu comecei também, né, seguindo o seu exemplo, foi a primeira pessoa que me inspirou a assistir uma palestra da Comissão da Mulher. Eu não sabia desse mundo de comissões, de como lidar no AB. Eu sabia que eu entrando na Comissão da Mulher Advogado, eu ia ter advogados mais experientes que poderiam me auxiliar, sempre de braços abertos. Vocês abriram o caminho para mim fazer minha primeira palestra. Eu nunca imaginei que eu iria fazer uma palestra na minha vida. Até ontem eu trabalhava no supermercado. Agora já estou fazendo live com uma advogada renomada aqui de Paulínia, montando uma comissão voltada de advogados, porque eu também passei por isso. Eu trabalhei no supermercado, ninguém botava fé em mim. Eu estudava dentro do ônibus de manhã, eu não tinha como pegar livro, colocava fone de ouvido, eu via aula, ia trabalhar, chegava em casa, era jantar e ir para a faculdade. Então, eu tive várias pessoas que me ajudaram, me auxiliaram, falaram, olha, vem fazer um estágio comigo, você vai aprender. Depois de formado também, pessoas que me auxiliaram, fornecendo espaço para mim trabalhar, incentivando. Então, é assim que começa. Ninguém é uma ilha, somos todos conectados, é como uma teia de aranha. Então, essas são as palavras que eu gostaria de colocar no final para encerrar essa live, é que os novos advogados se sintam aconchegados, podem buscar as comissões, a Comissão da Mulher, a Comissão da Jovem Advocacia, pode entrar em contato com a doutora Luana, caso tenha algum problema de violência ou uma dúvida, entre em contato, pergunte. Pergunta é extinção da dúvida. E para encerrar agora de verdade, que eu só estou dando tchau, mas eu não estou. Eu gostaria de agradecer às meninas da comissão, principalmente as meninas da coordenadoria, que ajudaram a organizar, ajudaram a montar a imagem, o slogan, a publicidade, a doutora Heloise, a doutora Pamela, que são ótimas pessoas, contribuem muito para o crescimento da nossa comissão. E só para desligar aqui, dar o tchau final, eu não sei como faz, que eu ainda estou aprendendo com o Instagram. Como que eu faço aqui? Eu acho que quem vai desligar vai ser eu, porque eu estou conectada na minha página. Então, queria agradecer a oportunidade, tá? Pode sempre contar comigo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês estão perdidos, nos procurem, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, estamos juntos, somos profissionais que nós somos influenciadores na cidade, nós somos influenciadores onde nós estamos. Então faça a sua parte, não desista. Vai ser difícil? Vai, mas não desista, porque nossa luta aí é uma batalha todo dia, tá bom? Muito obrigado, agradeço pela participação. Mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau.